a base do nosso tapete já pronta, agora vamos continuar fazendo o bico do tapete. Para fazermos o bico, vamos começar com o amarelo mesclado. Então, eu vou prender o meu fio aqui na agulha. Vou virar o nosso tapete aqui. E aqui na largura aqui do nosso tapete, vamos começar por esse lado aqui. Logo depois aqui dos pontos baixos que eu tenho na alça aqui do canto, eu vou no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui na base e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Formando então um bloco com 5 pontos, dessa forma. Agora, eu vou fazer 5 correntes. Vou saltar 5 pontos aqui na base e no 6º ponto, eu volto a trabalhar o meu bloco com 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando dessa forma, então, fiquei com um bloco com 5 pontos, depois fiz uma alça de 5 correntes, saltei aqui na base também 5 pontos e passo já pro 6º ponto, já começando um novo bloco com 5 pontos altos. Então, faço novamente 5 correntes, salto 5 pontos na base e no 6º ponto aqui de base, volto a trabalhar o meu bloco com 5 pontos altos. Ficando dessa forma. Continuo aqui, fazendo o bloco com 5 pontos altos, sempre separados pelas 5 correntes. Então, aqui nessa lateral, eu vou ter no final 5 blocos. Ficando dessa forma, então. Ok? Aqui eu cheguei novamente na alça que eu tenho aqui na lateral do tapete. Então, aqui eu vou fazer agora 8 correntes. Faço 8 correntes, salto aqui os pontos que eu tenho aqui de base, aqui na lateral, que são, então, 4 pontos aqui, os 4 pontos que eu tenho nessa alcinha, e vou aqui no próximo ponto, já do outro lado, e faço um ponto alto. Vou virar o tapete aqui. E agora, faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base.
ficando dessa forma, formando assim então o novo bloco. Aqui no comprimento agora do nosso tapete, nessa lateral aqui do comprimento, eu vou saltar apenas 3 pontos aqui de base, que vai dar distância agora de um bloco pro outro, mas continuo fazendo as 5 correntes de separação. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, salto 3 pontos aqui na base. E no quarto ponto, eu começo a trabalhar novamente o bloco com 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente as 5 correntes. Salto 3 pontos aqui de base. E volto a trabalhar o bloco com 5 pontos altos. Então, vai ficar dessa forma aqui. Aqui nessa lateral, onde os pontos de base ficavam atravessados, e nós fizemos a carreira de acabamento de 2 pontos baixos em cada ponto aqui que estava atravessado, a distância entre os pontos, ele vai ficar naturalmente maior. Então, se eu der muita distância, igual eu fiz aqui nessa carreira aqui de largura, você pode perceber que os pontos estão certinhos aqui. Nesse lado aqui, eu saltei em 5 pontos de base. Aqui, no comprimento do seu tapete, você vai saltar apenas 3 pontos de base. O que nós vamos fazer aqui serão 9 blocos, sempre saltando os 3 pontos aqui de base. Caso chegue lá no final, os seus pontos não deem certo, você desmancha um dos blocos. Se sobrar pontos, coloca então aí um aumento aí. Terminado então os blocos aqui do comprimento do tapete, eu fiquei então aqui com 9 blocos. Quando eu for fazer o tapete maior, no tapete maior eu terei 14 blocos. Aqui nessa lateral da largura do tapete, será sempre os 5 blocos, tanto para os 2 tapetes pequenos, quanto para o tapete grande. Agora, aqui no comprimento, eu farei da mesma forma, só que nos 2 tapetes pequenos, ficarei com 9 blocos. E no tapete maior, serão 14 blocos. Você sempre salta os 3 pontos aqui de base. E se os seus blocos não derem certo aqui na lateral, faça como eu te falei. Se faltar pontos, você desmancha um bloco e faz um ponto aqui no mesmo espaço. Se sobrar, você aumenta um ponto de distância aqui para que você tenha sempre essa quantidade exata de blocos. No tapete menor, são 9 blocos aqui na lateral e no tapete maior, 14 blocos. Então, vou fazer aqui, para passar de uma lateral para outra, nesse espaço aqui que eu tenho arredondado, aqui no canto dos tapetes, eu faço 8 correntes. Salto aqui os 4 pontos que eu tenho aqui dentro dessa alça. E volto a trabalhar já na lateral o meu próximo bloco, então, com 5 pontos altos. E aqui eu volto a fazer as 5 correntes.
E agora volto a trabalhar novamente saltando os 5 pontos de base e no sexto ponto, que volto a fazer então o próximo bloco com 5 pontos altos. Então, nas duas laterais da largura do tapete, serão 5 blocos que eu terei aqui, 5 blocos de 5 pontos altos. No comprimento do tapete, nos dois tapetes menores, nós teremos 9 blocos. E no tapete maior, será 14 blocos aqui no comprimento. Então, vou agora terminar, vou fazer os três blocos aqui dessa lateral. Quando eu chego aqui no canto, eu salto novamente as 8 correntes e volto a trabalhar pela lateral. Então, vou fazer aqui, dar continuidade à minha carreira e depois volto mostrando para você como ficará. Fiz os blocos por toda a extensão do nosso tapete e finalizei aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos a carreira. Aqui eu já tenho o meu fio, então, arrematado. Vamos voltar agora a trabalhar com o fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. E aqui no bloco, no ponto do meio, como nós temos sempre blocos com 5 pontos altos, nós vamos trabalhar pontos baixos sempre no ponto do meio, que será o terceiro ponto do bloco. E no ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui na alça, que tem na lateral, que é aquela alça com 8 correntes, vou trabalhar agora 13 pontos altos. Com os 13 pontos altos trabalhados na alça, eu vou prender com ponto baixo aqui no próximo bloco, sempre no ponto do meio do bloco. Nas outras alças, então, as alças que são de 5 correntes, vou fazer 9 pontos altos. Depois de fazer os 9 pontos altos, vou prender novamente no ponto do meio do próximo bloco com ponto baixo. Ok? Então, nas laterais, nas alças de 8 correntes, nós vamos fazer 13 pontos altos. Nas alças de 5 correntes, faremos sempre 9 pontos altos. E vamos prender esses pontos sempre com pontos baixos aqui no ponto, no meio do bloco. Quer dizer, então, no terceiro ponto. Vou fazer mais um aqui para você ver. Então, depois de fazer os 9 pontos altos, eu prendo com ponto baixo
no terceiro ponto aqui do próximo bloco. Vou fazer o mesmo por essas outras duas alças. E nessa alça aqui da lateral, eu volto trabalhando 13 pontos altos. Observe como vai ficando. Nas laterais, eu terei, então, 13 pontos altos. E aqui ao meio, serão sempre 5 pontos altos, todos sempre presos com um ponto baixo. Aqui no ponto do meio do bloco de base. Vou fazer o mesmo por toda a extensão do tapete. Com a carreira, então, já finalizada, ficou dessa forma aqui. Então, em cada alça, nós tivemos 9 pontos altos, sempre presos com um ponto baixo, aqui no terceiro ponto de base do bloco. E nos cantos, nos 4 cantos do tapete, ficaram sempre os 13 pontos altos. Eu finalizei com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira. Vamos agora continuar a trabalhar o nosso bico. Eu vou usar agora o colorido mesclado do mesmo tom que são das flores do nosso tapete. No caso desse passo a passo que estamos fazendo aqui, eu estou trabalhando com o tom de telha e mesclado com tons de rosa, ok? Então, eu vou prender o fio na agulha e vou aqui em um dos nossos leques aqui de pontos altos, no ponto do meio, aqui dos pontos altos, então, é o quinto ponto. Eu tenho 9 pontos, então, o ponto do meio será o quinto. Eu vou prender com ponto baixo. Ok? Faço 2 correntes e no próximo ponto baixo que eu tenho, aquele ponto baixo que eu tenho aqui entre os leques, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto, formando um V. Faço 2 correntes e prendo na base aqui no quinto ponto que eu tenho aqui no leque. Então, ficou dessa forma. Faço novamente 2 correntes e no próximo ponto baixo, depois do leque, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Virar o tapete aqui, ok? Então, vai ficando dessa forma. Aqui no leque que eu tenho aqui no canto, que é onde eu tenho os 13 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes. E vou prender aqui no sétimo ponto, que será sempre o ponto aqui do meio. Como eu tenho 13 pontos aqui na base, então, eu prendo no sétimo ponto. Faço mais 4 correntes. E vou no próximo ponto baixo. Faço um ponto alto. 3 correntes e mais um ponto alto, formando um V. Agora, faço mais 2 correntes e vou aqui no quinto ponto alto do próximo leque e faço novamente um ponto baixo. Faço 2 correntes e vou aqui no próximo ponto baixo e faço novamente um V, com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Então, vou abrir aqui. Vai ficar, então, dessa forma aqui.
ok? Então, vou formando os V's aqui em cima do ponto baixo, sempre separados por 2 correntes, e prendo com um ponto baixo aqui no ponto do meio, aqui do leque, que será o 5º ponto. E aqui no canto, eu faço, então, depois do V, eu faço 4 pontos, 4 correntes, prendo com um ponto baixo no 7º ponto, será sempre o ponto aqui do meio, no 7º ponto de base, faço mais 4 correntes e agora eu continuo trabalhando normalmente como eu vinha fazendo os V's. Então, vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei e cortar o fio e arrematar. Então, vou fazer a minha carreira e volto te mostrando como ficará, ok? Terminado aqui essa parte com barbante colorido, ficou dessa forma, com os V's aqui e sempre um ponto baixo em cima do leque da carreira anterior, ok? Eu cortei o fio e arrematei, e fechei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira, certinho? Então, vamos continuar. Vou voltar agora a trabalhar com fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. E aqui no ponto baixo, eu faço novamente um ponto baixo. Faço uma corrente e dentro do V vou fazer 9 pontos altos. Depois de fazer os 9 pontos altos, faço uma corrente e prendo com um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior. Faço mais um ponto baixo e dentro do próximo V, faço novamente 9 pontos altos. Mais uma corrente e faço um ponto baixo no próximo ponto baixo. Faço uma corrente e no próximo V faço novamente 9 pontos altos. Chegando aqui no canto, eu vou fazer 3 correntes e um ponto baixo em cima do ponto baixo que tenho aqui no canto. Faço novamente 3 correntes e no próximo V, continuo a sequência fazendo sempre 9 pontos altos.
faço um ponto baixo, uma corrente e faço um ponto baixo no próximo ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, em cada V, eu vou fazer 9 pontos altos, faço uma corrente e um ponto baixo no próximo ponto baixo de base. Faço novamente uma corrente e depois no próximo V, faço novamente 9 pontos altos. Aqui no canto, onde o meu espaço aqui é maior, depois de fazer os 9 pontos altos, eu faço 3 correntes, faço um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior, faço novamente 3 correntes e volto a trabalhar a sequência de 9 pontos altos dentro do próximo V. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e quando eu chegar aqui no primeiro ponto baixo, eu finalizo com ponto baixíssimo, corto o fio e arremato. Então, vou fazer a minha carreira e volto mostrando para você, então, como ela ficará finalizada, ok? Finalizada, a nossa carreira estará dessa forma. Ok? Então, eu finalizei com ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que iniciei, cortei o fio e arrematei. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira, então, aqui de acabamento, com o fio verde. Então, eu vou prender o fio na agulha. E agora, no ponto do meio, aqui do leque, que é o quinto ponto, eu faço um ponto baixo. Faço 4 correntes e volto no mesmo ponto de base e faço novamente um ponto baixo. Faço 7 correntes e volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Faço 4 correntes e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo, formando assim as primeiras folhinhas. Agora faço 3 correntes e aqui eu tenho o ponto baixo. Então, antes do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo alongado, pegando aqui essa última carreira que fizemos com o barbante natural e mais essa carreira aqui que fizemos com barbante mesclado de marrom com rosa. Então, eu passo a minha agulha aqui por baixo, pegando então as 2 últimas carreiras, dou uma laçada no fio, conduzo o fio e formo um ponto baixo. Ok? Faço 2 correntes e após o ponto baixo que eu tenho aqui na base, vou fazer mais um ponto baixo alongado. Então, pego aqui e pego então essa carreira aqui do barbante natural e mais essa que tenho de marrom com rosa mesclado e faço um ponto baixo alongado, ficando dessa forma. Faço 3 correntes, prendo com ponto baixo aqui no quinto ponto de base aqui do leque, faço 4 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base, 7 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base, novamente 4 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base.
Agora, chegando aqui ao meio, onde eu tenho, então, esse espaço maior de correntes, que são 3 correntes, um ponto baixo e 3 correntes, eu vou fazer as 3 correntes e faço ponto baixo alongado, faço mais uma corrente e aqui em cima do ponto baixo que eu tenho aqui bem no canto aqui do nosso tapete, faço então um ponto baixo. Agora vou fazer 5 correntes e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo. Faço então 8 correntes e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo. E novamente 5 correntes e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo. Faço uma corrente e faço um ponto baixo alongado, pegando as últimas 2 carreiras que fizemos e faço novamente 3 correntes e agora no leque, no 5º ponto de base, faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Então, vou fazer a mesma sequência por toda a carreira. Então, fiz aqui as folhinhas, faço as 3 correntes, um ponto baixo alongado, 2 correntes, um ponto baixo alongado. E volto a fazer as 3 correntes, as folhinhas e novamente as 3 correntes. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu chegar nos cantos, depois de fazer o ponto baixo alongado, no ponto baixo que eu tenho na base, aqui no canto, então vou criar as folhinhas, só que fazendo elas um pouquinho maior que estamos fazendo nas outras, aqui em cima dos leques. Então, eu faço 5 correntes, 8 e 5 correntes novamente. E depois eu faço um ponto baixo, desculpa, e depois eu faço uma corrente e aí eu faço ponto baixo alongado e volto a fazer novamente as 3 correntes e aqui eu já vou criar novamente as folhinhas com 4 correntes, 7 e novamente 3, todas sempre presas aqui com ponto baixo no mesmo ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. E quando chegar aqui nessas alças aqui do próximo canto, eu faço da mesma forma que eu fiz aqui. Fazendo, então, nesse ponto baixo aqui que eu tenho na base, essas folhinhas maiores, com 5 correntes, 8 correntes e depois 5 correntes. Então, vou trabalhar da mesma forma por toda a carreira e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei essa folhinha, ok? Então, vou fazer a mesma sequência aqui e volto te mostrando, então, como ficará o final dessa carreira. Depois de finalizada, a nossa carreira estará dessa forma. Então, aqui nós temos, então, finalizado o nosso tapete. Vou puxar aqui para você ver a lateral. Ok? Como eu havia dito antes, eu finalizei com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira, cortei o fio e arrematei, ok? Com o nosso tapete, então, pronto, agora o que nós vamos fazer é costurar a flor aqui no lugar. Em uma das laterais aqui do tapete, eu vou colocar a nossa flor aqui. Vou organizar ela aqui. Vai ficar assim, uma lateral. Vou posicionar a flor
no local que eu quero. Agora eu vou colocar umas agulhas aqui atravessadas para que ela não saia do lugar. Agora eu vou costurar a nossa flor com a linha de pipa. Eu utilizo esse tipo de linha porque é fácil de costurar com ela e ao mesmo tempo ela é extremamente resistente, ok? Então, eu vou passar a minha linha aqui em um ponto de base do tapete. Vou prendê-la aqui. E agora eu vou pegar aqui em 2 pontos aqui por baixo de uma folhinha. E puxo aqui para que ela fique acertada no lugar. Para costurar a sua flor, é necessário que você faça isso em uma superfície lisa. Como eu fiz aqui, você coloca o seu tapete em uma superfície lisa, posiciona a flor e depois vem costurando ela para que ela não saia do local que você escolheu e que fique bem certa aqui no seu tapete. Para quem prefere que a flor seja colada, você também pode apenas colá-la com cola de tecido. Então, eu vou passando a linha aqui por baixo das folhinhas. E na folha maior, eu vou passar, atravessar a linha por 2 vezes por baixo da flor maior, da folhinha maior, para que ela fique bem firme aqui no lugar. Na verdade, é bem simples de fazer. É um pouco, vai te dar um pouco mais de trabalho. Só que fazendo dessa forma, a sua flor realmente vai ficar bem presa aqui no tapete. Então, vou voltar, vou fazer o mesmo aqui por todas as folhinhas. E depois vou trabalhar subindo aqui pelo caule, contorno cada folha da mesma forma. Então, vou terminar de costurar aqui, ó, em volta aqui das folhinhas e volto então mostrando para você como eu vou fazer aqui no caule, ok? Aqui eu tenho a flor, então, já toda pregada. Costurei, então, todas as folhinhas. E agora, vamos, então, passar pro caule aqui do galho. Então, aqui na última folhinha, eu passo a linha aqui por baixo, entre os pontos aqui do tapete. Vou passar voltando aqui. E vou costurar pegando sempre esse pontinho de baixo aqui do caule. Então, vou trabalhando sempre aqui no pontinho de baixo, para que a costura fique invisível e não seja
E o caule vai ficando, na verdade, aqui bem fixo no lugar. E ao mesmo tempo, quando você virar o seu tapete, você pode virar aí por todos os lados, que você não vai perceber nenhuma postura. Aqui agora eu vou passar aqui pra folha. E começo a costurar aqui também por baixo da folha. Sempre pegando as alcinhas aqui por baixo, contornando a folha, mas sempre trabalhando aqui nas alcinhas, aqui por baixo, para que a costura não fique visível. Então, vou retirar essa agulha aqui. Aqui na pontinha da folha, eu sempre vou passar a linha 2 vezes, para que fique bem firme. E viro e vou já trabalhando, então, a outra lateral. Então, vou fazer o mesmo aqui por todas as 3 folhas. Já vou terminando, então, a costura aqui na primeira folha. E vou costurar as outras 2. Então, aqui no botão, vou fazer da mesma forma. Vou dar uma pequena inclinada nele aqui para a parte interna do tapete. E vou agora pegando sempre a alcinha aqui de baixo, aqui nas laterais. E vou trabalhar agora. Quando você aproximar, aqui você percebe, na verdade, que a costura realmente fica invisível se você for fazendo dessa forma. Então, o acabamento do seu tapete fica feito com muito capricho e você vai receber, na verdade, muitos elogios das suas clientes. Dá um pouquinho mais de trabalho você fazendo assim com esse cuidado, mas eu te garanto que realmente o resultado final fica realmente muito delicado e você vai gostar muito. Então, aqui finalizando, eu vou passar a minha costura aqui pra trás. Repara aqui que como fica o seu botão, ele fica bem altinho aqui, fica muito bonito no tapete. Agora é só dar um nozinho aqui atrás para arrematar. Passar o fio aqui por um pedacinho aqui por dentro. O seu tapete já está pronto. Ficando dessa forma. Então, nós ficamos com o tapete maior, com o botão de flor
também com o mesmo tom aqui da pétala da flor. E na outra lateral, eu tenho um botão de flor com o tom do miolo, que é o amarelo, ok? Nosso tapete está dobrado. Aqui, ao todo, ele ficou com 1,30 m de comprimento e a largura é 57 centímetros. E os tapetes menores, então, nos tapetes menores eu coloquei uma flor com o botão no mesmo tom da pétala, e no outro tapete coloquei um botão em amarelo, que é o mesmo tom aqui do miolo da flor. Vou puxar aqui para você poder ver melhor. Certinho? Os tapetes menores ficam com a mesma largura de 57 centímetros e o comprimento são 87 centímetros, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova videoaula. Esse tapete realmente faz muito sucesso com as minhas clientes, eu acredito que com as de vocês também. O efeito final dele é muito bonito, ele fica bem assentado no chão e vai dar um visual muito bonito na sua cozinha. Para vocês que gostaram dos nossos vídeos, eu convido você a curtir os nossos vídeos e compartilhar também com as suas amigas. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vai aparecendo por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então nas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!